Existe uma parte da sua mente que nunca para, mesmo quando tudo está em silêncio ao seu redor. Algo continua falando aí dentro, criando cenários, repetindo memórias, antecipando problemas, como se fosse automático. E talvez você já tenha percebido isso. Você não escolhe a maioria dos pensamentos que surgem. Eles simplesmente aparecem. E aqui está um ponto importante. Você não é o que pensa, nem tudo o que você sente define quem você é. Existe uma diferença sutil, mas poderosa, entre você e aquilo que passa pela sua mente. Porque se você consegue observar um pensamento, então você não pode ser ele. Agora, imagine sua mente como um jardim. Alguns pensamentos são flores, mas muitos outros são como ervas daninhas. Eles crescem sem serem convidados, ocupam espaço, drenam energia e, quando você percebe, tomaram conta de tudo. Essa é a intoxicação mental, um acúmulo silencioso de pensamentos repetitivos que vão moldando sua percepção da realidade. Mas existe um detalhe que muda tudo. Um pensamento só continua existindo quando recebe a sua atenção. Sem isso, ele se desfaz, desaparece, perde força naturalmente. E talvez, neste momento, você comece a perceber quantos desses pensamentos você tem alimentado sem nem perceber. Agora, tudo começa com algo simples, mas profundo. Perceber, trazer sua atenção para o momento presente, sem tentar mudar nada, apenas observar. Observe sua respiração. Observe os pensamentos que surgem, sem julgar, sem reagir, apenas permitindo que eles passem como nuvens no céu. Existe uma parte em você que observa tudo isso em silêncio. E quando você acessa esse lugar, você começa
a se separar do fluxo automático da mente. Você deixa de ser levado e passa a enxergar. Porque ao silenciar, a consciência se torna como uma luz dentro de você, iluminando tudo aquilo que antes parecia confuso. E nesse estado, você começa a compreender o que sente, o que pensa e até o que faz. Mas a pergunta é: o que acontece quando você simplesmente observa, sem reagir? Agora, permita que o seu corpo comece a acompanhar esse processo. Feche seus olhos lentamente e respira profundamente. E ao expirar, solte. Sinta seus músculos relaxando, começando pelos pés, subindo lentamente pelas pernas, soltando cada tensão, cada contração. Leve sua atenção para o seu corpo e perceba como a cada respiração ele fica mais leve, mais solto, como se um peso estivesse sendo retirado. Seu abdômen relaxa, seus ombros se soltam, sua face suaviza. E quanto mais o corpo relaxa, mais a mente desacelera. Porque corpo e mente não estão separados. Quando um solta, o outro acompanha. E talvez você comece a notar como o simples ato de respirar profundamente já começa a dissolver o estresse que você nem percebia que carregava. Mas o que acontece quando esse relaxamento se aprofunda ainda mais? Agora, com o corpo leve e a mente mais silenciosa, você entra em um espaço diferente. Um espaço onde é possível criar. Imagine um pequeno ponto de luz surgindo diante de você. Um brilho intenso, mas suave. E esse ponto de luz começa a se mover, tocando sua testa, percorrendo sua mente, levando paz, clareza, vitalidade. Deixe essa luz
descer lentamente pelo seu corpo, passando pela garganta, pelo peito, levando cura para emoções que estavam guardadas. E talvez, sem esforço, você permita que essa luz vá exatamente onde precisa ir, porque existe uma inteligência dentro de você que sabe. Agora, repita internamente: existe uma força dentro de mim. Eu posso me transformar. Sinta isso, porque cada pensamento que você escolhe agora começa a criar novos caminhos dentro da sua mente, novas possibilidades, novas formas de sentir, de viver. E talvez você perceba que a mudança não vem de fora, ela começa exatamente aqui dentro. E agora vem algo essencial. Nada disso é sobre fazer uma vez, é sobre repetir, porque a mente se fortalece com aquilo que você pratica. E quanto mais você retorna para esse estado, mais natural ele se torna. A repetição cria novos caminhos, fortalece sua consciência e, aos poucos, constrói uma nova forma de pensar, uma nova identidade. E talvez a verdadeira pergunta seja: quem você se torna quando a escolhe todos os dias cuidar da sua própria mente? Agora, respira mais uma vez, bem devagar, profundo. E ao soltar o ar, apenas perceba: algo já está diferente aí dentro. Talvez mais silencioso, talvez mais leveza, ou apenas uma pequena pausa, onde antes só havia ruído. Porque a mudança não começa quando tudo está perfeito. Ela começa no instante em que você observa, no instante em que você deixa de alimentar aquilo que te desgasta e passa, mesmo que aos poucos, a escolher onde colocar sua atenção. E percebe, não é sobre controlar cada pensamento, é sobre não dar força àquilo que não te faz bem.
E quanto mais você pratica isso, mais sua mente se reorganiza, mais seu corpo responde, mais sua energia se alinha. Agora, sinta o seu corpo, sinta o espaço ao seu redor. Volte para o momento presente. Existe uma calma aqui, uma clareza simples, acessível. E talvez, no fundo, tudo o que você precisava era voltar para si mesmo. Respire fundo, confie no processo e sinta o seu ser sagrado despertar em você. Um abraço carinhoso e nos encontramos na nossa próxima meditação.